Esse é o Ancapso e nós vamos falar das eleições na Holanda que aconteceram hoje e que tiveram como resultado a vitória do que eles chamam lá de extrema-direita. Mas é de novo o caso de um líder meio fora do establishment que ganha uma eleição lá na Europa, né? Na quinta economia da Europa, que é a Holanda, uma economia muito importante no final das contas. Vamos entender o que aconteceu lá, o que isso muda e o que tem por trás dessa vitória dele, né? Essa notícia foi sugerida por John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o extrema-direita, como eles chamam, Geert Wilders, eu não sei se eu pronunciei o nome dele corretamente, mas é esse rapaz aqui. Ele é um cara meio caricato lá na política holandesa e coisa e tal. Eles chamam ele de o Trump da Holanda, o Bolsonaro da Holanda, essas coisas todas que você ouve por aí, né? É essa ideia desse pessoal, né? Mas, na verdade, o que levou ele a ganhar a eleição é porque a população acredita nas ideias dele. É aquele fenômeno que eu venho falando para vocês. A internet, a informação descentralizada, faz as pessoas discutirem os assuntos entre si. Elas ficam imunes à pressão da mídia centralizada que favorece a esquerda, né? A Holanda era um caso de um país que já estava com partidos de direita no poder, né? A centro-direita, o PSDB deles lá, que eram justamente o partido VVD. O VVD é o partido do Mark Rutte, que é o atual primeiro-ministro, e em tese já era a direita que controlava a Holanda, mas agora o pessoal foi para uma direita ainda mais radical, que é o PVV do Geert Wilders, né? Agora, de novo, é parlamentarismo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles vão ter que formar coalizão. O PVV, que é esse partido que eles chamam de extrema-direita aqui, eu confesso que eu não conheço muito o cara, mas deve ser de direita no final das contas, ele conseguiu 35 das 150 cadeiras. Então, ele tem que juntar com outros partidos para formar uma coalizão e ter pelo menos 50% das cadeiras. Não quer dizer que ele vai conseguir isso, porque os três principais partidos que vieram depois dele, então ele ganhou, está com 35 cadeiras, mas os três partidos que vieram logo em seguida, todos os três dizem que não farão de forma alguma uma aliança com o PVV. Então isso pode acabar abrindo espaço para uma outra aliança entre a direita, a centro-direita, com a esquerda para formar o próximo governo. Na verdade, segundo os analistas lá, essa é a maior probabilidade. O VVD continuar com o governo, só que agora ele vai ter que dar uma ida para a esquerda justamente para fechar a coalizão com os partidos da esquerda. Não sabemos o que vai acontecer, né? O processo de formar coalizão lá na Holanda pode ser complexo, em outras situações já levou mais de 6 meses. Bom, e por que a população votou nesse cara? É muito simples, questão de imigração. Esse é o ponto que os partidos da centro-direita e da esquerda na Europa estão esquecendo de considerar, que é uma preocupação séria da população lá na região, a presença de imigrantes muçulmanos e coisa e tal. Ele é radicalmente contra o Islã, ele faz competição de desenhos de Maomé para irritar os muçulmanos. Enfim, ele é um cara completamente contra muçulmanos, ele diz que quer retomar a Holanda para os holandeses, quer sair da União Europeia, diz que vai fazer um referendo para tirar a Holanda da comunidade europeia. Enfim, ele tem essas visões que é aquele negócio. Eu não conheço a política holandesa diretamente, mas eu entendo que se ele teve muitos votos, é sinal de que tem muita gente no país que pensa exatamente dessa forma, né? Isso certamente representa um problema para a Ucrânia, ele é também contra o financiamento da Holanda para a Ucrânia. A ideia é primeiro o povo holandês e coisa e tal. Eu acho uma besteira isso, porque vocês sabem, se a Ucrânia cair, se realmente a Ucrânia não conseguir expulsar os russos dos territórios ucranianos, isso vai estimular a Rússia a ir cada vez mais invadir outros países, fazer outras besteiras. Então, eu acho um erro enorme da Europa não ajudar a Ucrânia, né, no caso da Holanda fazer isso. A Holanda, tal como acontece com os Estados Unidos no caso do Trump, é um país que tem instituições muito fortes, então mesmo esse cara ganhando, ok, ele não vai ser favorável a ajudar a Ucrânia e coisa e tal, mas não se imagina que vai ser uma coisa tão trágica assim. O mais provável é que acabe se chegando num acordo aí intermediário das coisas, né?
De qualquer forma, antes de mais nada, ele tem que fazer a coalizão, e que isso não está fácil também para ele. Então a gente pode ver duas coisas aqui. Primeiro, importante esse sentimento do pessoal contra os partidos tradicionais, contra a esquerda tradicional. E o outro ponto que eu vejo nisso daqui é justamente essa questão da imigração na Europa. E eu já falei para vocês, está tendo um problema muito grande na Finlândia, vocês sabiam? A Rússia está forçando imigrantes da Somália e de outros países da África na fronteira da Finlândia. Para mim está muito claro que essa crise de imigração na Europa, na verdade, hoje, essa que está acontecendo agora, ali em Lampedusa, né, que mandaram um monte de barco com migrante para Lampedusa, e aquilo causou um problema, isso ajudou a direita na Europa, com certeza, né? E agora na Finlândia, o Putin está tentando fazer isso para justamente forçar um parlamento mais à direita na Finlândia, esse tipo de coisa. No final das contas, essa é a estratégia do Putin, né? O que está fazendo agora é justamente forçar essa confusão na política europeia através da migração forçada. É o que eu falo para vocês sabem a minha opinião, fronteira não existe, isso é uma linha imaginária, todo mundo tem o direito de ir onde quiser, eu sou fortemente libertário, então dentro da sua propriedade você aceita quem você quiser, dentro da sua propriedade você é dono. Você não deixa entrar quem você não queira. Mas se o seu vizinho quiser trazer imigrantes para a propriedade dele, qual o problema? Não tem nada que impeça. Se o seu vizinho quiser vender a casa dele para um imigrante, é direito dele. O país não pode impedir esse tipo de movimento, né? Então, você impedir a imigração num país é um erro. Agora, está mais do que claro para mim que o que está acontecendo não é meramente uma migração orgânica, as pessoas na África indo procurar melhores condições na Europa e coisa e tal. O que está acontecendo é uma migração forçada neste momento, tá? O que eu estou falando da Finlândia e de Lampedusa e de outros casos lá na Espanha também. Isso para mim parece muito claro que é o Putin querendo exatamente desestabilizar a Europa e forçar mais as eleições para partidos mais à direita nesse momento para prejudicar a Ucrânia. Tá claro para mim que é isso que está acontecendo agora. Então isso daí aí virou uma arma, não é mais uma migração simplesmente por vontade das pessoas, por interesse, não, virou realmente uma arma geopolítica, né? Inclusive eu fico até na dúvida, porque assim, quanto tempo no passado já era a Rússia fazendo isso, né? Quanto daquelas enormes caravanas de migrantes indo lá para o sul do México, lá para o México, para atravessar a fronteira com os Estados Unidos, quanto dessa onda não é justamente já feito pelo Putin para ajudar a desestabilizar o país, né, os Estados Unidos, né? Então, eu não sei. É o que eu falo para vocês, mas me parece que isso daí está sendo forçado há muito tempo. Não seria estranho, todo movimento ambientalista é obra da Rússia, é desinformação da Rússia. A Rússia é a esquerda mundial, ainda é, nunca mudou desde a época da União Soviética, né? Ainda são eles que forçam esse papo todo de mudanças climáticas e coisa e tal, justamente para quê? Para manter a Europa dependente do gás russo, né? Então, sinceramente, eu não sei não, eu vejo um componente muito importante nisso daí. Agora, qual que é a saída para isso? A saída para isso é justamente o pessoal da centro-direita e até da esquerda, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, também adotarem esse tipo de pauta, porque no final das contas, porque se é um movimento espontâneo de poucas pessoas querendo ir por vontade própria, ok. Mas no momento que isso virou realmente uma máfia, talvez até uma arma de guerra híbrida, alguma coisa tem que ser feito quanto a isso, né? E o fato da esquerda e da centro-direita ficarem inoperantes nesse tipo de coisa vai dar sempre margem para outras pessoas que pregam isso daí, né? Então, pois é, não sei o que vai acontecer lá na Holanda. Acho positivo no sentido de que é menos poder da esquerda ali no continente, mas por outro lado eu fico preocupado com essa questão do direcionamento de proximidade com a Rússia desse pessoal. Isso daí é suicídio, se aproximar com a Rússia é suicídio, né?